Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Hoje, a gente vai olhar para uma situação que começa bem normal, mas olha, o desfecho foi inesperado. Pensem comigo, um jornalista recebe a tarefa do prefeito de fazer um relatório. Tema: as ações da assistência social do município. Parece simples, né? Só que o uso de uma ferramenta moderna, inteligência artificial, especificamente o ChatGPT, acabou gerando uma reclamação. E não foi qualquer reclamação. Veio de uma pessoa entrevistada para esse relatório. A nossa fonte para essa conversa é um artigo do próprio jornalista, o Mauro Demarchi, lá no jornal Alfredo Wagner Online. Ele conta o que aconteceu e dá a visão dele. Então, qual a nossa ideia aqui hoje? Vamos investigar o que rolou, entender por que essa história de usar IA gerou polêmica. E o que isso diz pra gente sobre usar essas novas tecnologias, tipo o ChatGPT, no nosso dia a dia de trabalho. Bom, vamos lá. Vamos mergulhar nisso. E antes da gente começar, um convite para quem curte essas análises mais a fundo. Inscrevam-se no canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Assim vocês não perdem nada do que a gente discute por aqui. Fica a dica. Muito bem, vamos ao começo de tudo. O prefeito de Alfredo Wagner, Gilmar Sani, da administração Gilmar Sani Fábio Dorigon, ele pediu para o jornalista Mauro Demarchi para fazer um relatório. O objetivo era claro, documentar os 6 primeiros meses do segundo mandato. E o foco era bem específico, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é liderada pela Rosenilda Niederhaus. E nesse ponto é bom a gente entender o que se espera de um relatório, né? Normalmente é um documento para apresentar fatos, atividades, talvez alguns dados, de forma organizada, clara. Objetiva, principalmente. A função é informar, compilar o que aconteceu. Não se espera, assim, opinião ou uma narrativa super elaborada como, sei lá, uma crônica. Exatamente. E o jornalista no artigo dele conta como ele fez. Ele gravou entrevistas em vídeo com o pessoal da secretaria, vários membros da equipe, e segundo ele, avisou todo mundo antes. Olha, o áudio vai ser transcrito e essa transcrição vai ser a base do relatório. Também disse que os vídeos editados iam para o canal do jornal e para as redes da prefeitura. Parecia tudo transparente, né? Mas aqui é que a coisa muda de figura e fica realmente interessante. Depois que o material foi publicado, um dos profissionais que ele entrevistou foi falar direto com ele, para reclamar. E a reclamação foi assim, na lata. Acusou o jornalista de ter simplesmente pegado as entrevistas e jogado no ChatGPT. Essa acusação é o ponto-chave, né? E diz muito sobre como as pessoas percebem essas ferramentas de IA hoje em dia. O mais curioso não é só a reclamação em si, mas o que está por trás dela. Essa ideia de que, só por usar o ChatGPT, o trabalho perde o valor. Como se fosse, sei lá, uma fraude ou, no mínimo, preguiça, né? Um jeito de não fazer o trabalho de verdade. Isso levanta um monte de perguntas, tipo: será que isso vem de não entender como essas ferramentas funcionam, que podem ser usadas de jeitos diferentes, como uma ajuda para organizar ou para gerar conteúdo sozinha? Ou será que é uma desconfiança mais geral com tecnologia que a gente não entende direito, tipo uma caixa preta? Boas perguntas mesmo. E o jornalista, bom, ele não fugiu da raia, não. No artigo, ele responde e explica o lado dele abertamente. Ele confirma, sim, que usou a plataforma da OpenAI, o ChatGPT, e aqui está o pulo do gato da defesa dele. Ele diz que usou só para organizar o material bruto. Ele reforça, todo o conteúdo, as informações, as ideias no relatório vieram das falas dos entrevistados, das gravações. Ele até fala que todo mundo foi nomeado direitinho no documento, como se apresentou na entrevista. E ele diz mais, não foi só o ChatGPT. Usou também o Microsoft Word, que tem lá suas funções para ajudar a transcrever áudio, e usou um editor de vídeo, o Filmora, que, segundo ele, também usa IA para ajudar na edição. Ou seja, ele enquadra tudo isso como tecnologia a serviço da produtividade. Para dar um contexto, ele até conta um pouco da história dele com tecnologia, ganhou máquina de escrever com 11 anos, uma Olivetti Lettera, na mesma época uma câmera de filme preto e branco, lembra de trocar mensagem eletrônica lá nos anos 80, sistemas bem antigos para hoje.
Com isso, ele quer dizer que sempre acompanhou a tecnologia sem medo, tentando usar para o bem. E a justificativa final dele para o caso do relatório é bem prática. Pediram um relatório. Ele diferencia bem, não pediram um artigo, nem crônica, nem romance. Cada um desses, ele diz, tem seu jeito, seu estilo, pediria outra abordagem. Então, para a tarefa específica de juntar e organizar a informação das entrevistas para um relatório, ele não vê problema nenhum, não fica constrangido de usar uma ferramenta como o ChatGPT para ajudar nessa organização inicial. Olha, se a gente pensar no uso de IA no trabalho de forma mais ampla, essa distinção que ele faz é super importante. Mas é aí que mora boa parte da atenção hoje, né? Em várias áreas. A linha entre usar IA como ferramenta de apoio para transcrever, resumir, organizar, achar padrões, agilizar tarefas chatas e usar para gerar conteúdo fingindo que é original ou substituir o julgamento humano, essa linha é tênue e gera debate. O argumento dele é que ele ficou do lado da ferramenta. Usou a IA como assistente para estruturar a informação que já existia, que ele coletou das pessoas. Mas mesmo aceitando isso, que foi só ferramenta, a gente pode pensar no lado de quem foi entrevistado, né? Será que a reclamação não veio de uma sensação de que o processo ficou impessoal, mesmo sendo eficiente? Talvez a pessoa esperasse um trabalho mais, digamos, artesanal do jornalista na compilação, e o uso da IA, mesmo só para organizar, pareceu uma quebra dessa expectativa, um distanciamento. A gente não sabe os detalhes da reclamação, mas é algo para se pensar sobre a percepção que foi criada. É um ponto interessante a percepção versus a intenção técnica, né? E para deixar essa diferença mais clara entre usar a tecnologia para organizar e para criar algo novo, e para mostrar como a mesma informação pode virar coisas totalmente diferentes, o jornalista foi além no artigo. Ele criou uns exemplos hipotéticos, todos baseados na mesma coisa, as falas do pessoal da assistência social, só que imaginando como seria se tivessem pedido outros tipos de texto. O primeiro exemplo, e se pedissem uma poesia? Ele fez um trechinho tentando pegar a emoção do trabalho social. Vou ler um pedaço. Entre gestos simples e vozes firmes, nasce o cuidado que sustenta vidas. No CRAS, cada palavra vira ponte, cada olhar um amparo que convida. Em cada rosto uma história ressoa, na assistência a esperança ecoa. Olha como muda tudo, né? O foco vai para metáfora, para o sentimento. Ele até brinca que dava para usar IA para musicar a letra. Do que sustenta vidas. No CRAS, cada palavra vira ponte, cada olhar um amparo. São números que escondem histórias, são relatórios que revelam gente, e no papel do tempo o trabalho floresce. A assistência é mais que ajuda, é esperança. Outro exemplo, se pedissem uma crônica. Aí o tom seria bem mais pessoal, sabe? Íntimo. Ele descreve como seria. Focaria nas histórias das pessoas por trás dos números, falaria da motorista rodando para levar ajuda, do psicólogo pensando na dignidade que as pessoas buscam, além da cesta básica, da secretária falando do tratamento humano. Seria, como ele diz, a vida pulsando, com uma narrativa mais solta, com as impressões dele costurando as falas. E ele ainda imaginou um terceiro cenário, um roteiro de filme. Título: 6 meses de cuidado. Eles esboçam as cenas, uma conversa no gabinete do prefeito no início, depois umas cenas mostrando o dia a dia no CRAS, talvez com as entrevistas em voice-over, uma reunião da equipe discutindo um caso difícil e, no final, uma narração para fechar a mensagem. Uma abordagem total diferente, focada no visual, na ação. Esses exemplos são ótimos para mostrar o ponto dele sobre conteúdo versus forma e o papel da ferramenta. Fica bem claro que a matéria-prima, as entrevistas, pode ser a mesma, mas a intenção, o tipo de texto escolhido e, claro, as ferramentas e técnicas usadas para moldar isso resultam em coisas totalmente diferentes no final. Em impacto, em propósito, em como a gente lê. A IA, nesse cenário, pode ser vista como uma ferramenta flexível,
que pode ajudar em várias etapas desses processos tão diferentes, desde organizar dados para um relatório, até, quem sabe, sugerir rima para poesia ou estrutura para um roteiro. Porém, tem um outro lado nessa demonstração toda. Ao mostrar essa facilidade de pular de um gênero para o outro usando a mesma base, e talvez com a ajuda da IA, isso também pode, por um lado, alimentar a própria desconfiança que gerou a reclamação lá no início. Essa capacidade da IA de imitar estilos e estruturas pode fazer alguns questionarem ainda mais. Cadê o toque humano? Cadê o esforço? Mesmo quando a intenção era só usar como apoio. É uma faca de dois gumes, né? Interessante isso. É verdade, uma perspectiva interessante essa. A mesma demonstração pode ser lida de jeitos opostos, dependendo de quem olha. E no fim das contas, qual a mensagem principal que o jornalista quer passar com esse relato todo no artigo dele? Parece ser um chamado para a gente ver a tecnologia como uma aliada em potencial, não como uma ameaça. Que o foco devia ser no resultado, na ética do uso e não na ferramenta em si. E que os vários jeitos de escrever relatório, crônica, poesia, roteiro, são só jeitos diferentes de contar uma história. E nesse caso, da assistência social de Alfredo Wagner, a história que ele viu e quis contar, não importa o formato, era uma de amor, dedicação, carinho e responsabilidade. Bom, vamos então recapitular os pontos principais que a gente viu hoje. Começou com um pedido de relatório técnico pelo prefeito. O jornalista usou entrevistas como base e admitiu ter usado o ChatGPT para ajudar a organizar o material. Isso gerou uma reclamação de um entrevistado, questionando o método, talvez por ver como um atalho ou algo impessoal. A defesa do jornalista focou na diferença. Usar a IA como ferramenta de produtividade para organizar a informação que já existe, versus usar para criar conteúdo do zero. E ele ilustrou isso com os exemplos dos diferentes gêneros textuais. Exato. E a reflexão que essa história toda deixa pra gente vai além desse caso específico, né? Ela convida a gente a pensar na nossa própria relação, como indivíduos e como sociedade, com essas ferramentas de inteligência artificial. Elas estão cada vez mais presentes, mais capazes, onde a gente traça a linha. Até que pontos essas tecnologias é um ganho legítimo de eficiência, de produtividade, um jeito inteligente de lidar com tanta informação, tanta tarefa, e a partir de que momento esse uso começa a gerar ruído, desconfiança, questionamentos sobre autoria, originalidade, o valor do esforço humano no processo, seja ele criativo ou intelectual. E talvez mais do que só achar um equilíbrio, o desafio maior seja a comunicação, a transparência, como quem usa essas ferramentas pode falar sobre isso de forma clara, gerenciar expectativas, construir confiança com colegas, clientes ou, como nesse caso, com entrevistados. E como nós todos, enquanto sociedade, podemos ficar mais alfabetizados digitalmente, para entender melhor o potencial e os limites dessas tecnologias, para julgar não só por ser IA, mas pelo jeito que é usada e pelos resultados que entrega. São perguntas difíceis, sem resposta fácil, mas essenciais para a gente navegar nesse novo mundo tecnológico. Excelente provocação para a gente continuar pensando, debatendo. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido luz sobre o assunto, e para não perderem as nossas próximas conversas sobre temas atuais e seus vários ângulos, reforço o convite. Inscrevam-se no canal Mergulho Profundo, o jornal Alfredo Wagner Online. A gente agradece muito a companhia e espera vocês na nossa próxima exploração. Até lá!